Fique agora com mais um Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal. Olá, meus amigos e amigas. Sejam muito bem-vindos a mais um Evangelho do Lar, aqui da Rádio e TV Fraternal. É com muita alegria que nos reunimos mais uma vez para aprendermos e estudarmos um pouco sobre os ensinamentos do nosso Mestre. E é muito importante que a gente tenha sempre a companhia de vocês todas as quartas-feiras. É uma alegria imensa para todos nós. Antes de eu passar aqui qual que será o tema de hoje, gostaria de pedir para vocês que nos acompanham, né, todas as quartas-feiras, e aqueles que estão acostumados a participar do nosso Evangelho, que curtam o nosso site, né, na fraternal.net.br. É importante para a gente que você dê sempre o feedback sobre o nosso conteúdo. Lá você vai encontrar uma navegação fácil, simples, e bastante matéria, bastante entrevista, né? Eu acho legal, tem bastante música também do dia todo, então é legal vocês darem uma navegada e dar um feedback para a gente. É sempre importante, tá certo? Muito bem. Hoje a gente vai discorrer sobre o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos, Instrução dos Espíritos, item 9, superiores e inferiores, ok? Vocês que nos acompanham, principalmente pelo YouTube, lá tem a facilidade de vocês terem logo abaixo do vídeo o texto para vocês poderem acompanhar a gente, tá ok? Muito bem. Bom, hoje a gente vai... Meu nome é William, eu vou fazer a condução e a leitura do texto. Estou acompanhado aqui da minha amiga Márcia e do meu amigo Paulinho. Boa noite. Perfeito? Então, eu vou pedir então para a Márcia, pode ser fazer a nossa prece inicial? Com certeza. Então, vamos lá. Então, assim nós vamos acalmando o nosso coração, elevando o nosso pensamento até Deus, até Maria, a toda a legião do Evangelho. Em primeiro lugar, agradecendo a mais esse momento, a essa oportunidade, pedindo para que eles nos abençoem, para que esse Evangelho seja extremamente inspirado, que a gente possa, nesse momento, levar em cada casa, a cada pessoa, a bênção que necessita. A paz, a saúde, o amor, a harmonia, a fraternidade, que todos os lares conectados conosco possam encontrar aquilo de que tanto necessita nesse momento. Agradecemos imensamente a Deus e à Virgem por tudo isso. Infinito e eterno Espírito do bem, dai-nos novas forças para que possamos corrigir e destruir os nossos defeitos. Dai-nos o melhor espírito de benevolência e de amor para com todos os nossos semelhantes. Dai-nos o caminho, o meio pelo qual possamos obter a paz, a saúde e uma felicidade mais firme e perdurável. Dai-nos, finalmente, uma fé perfeita nas leis da vida eterna. Que assim seja, graças a Deus. Sim, senhor. Graças a Deus. Então vamos à leitura agora, meus amigos. Capítulo 17, Sede Perfeitos, Instruções dos Espíritos Superiores e Inferiores, por François Nicolas Madeleine, Cardeal Morlot, Paris, 1863. A autoridade, da mesma maneira que a fortuna, é uma delegação, de que se pedirá contas a quem dela foi investido. Não creias que ela seja dada para satisfazer ao fútil prazer do mando, nem tampouco, segundo pensa falsamente a maioria dos poderosos da terra, como um direito ou uma propriedade. Deus, aliás, tem demonstrado suficientemente que ela não é nenhuma nem outra coisa, desde que a retira quando bem lhe apraz. Se fosse um privilégio inerente à pessoa que a exerce, seria inalienável. Ninguém pode dizer, entretanto, que uma coisa lhe pertence,
quando lhe pode ser tirada sem o seu consentimento. Deus concede autoridade a título de missão ou de prova, conforme lhe convém, e da mesma forma a retira. O depositário da autoridade, de qualquer extensão que esta seja, desde a do senhor sobre o escravo até a do soberano sobre o povo, não deve esquivar-se à responsabilidade de um encarregado de almas, pois responderá pela boa ou má orientação que der aos seus subordinados, e as faltas que eles puderem cometer, os vícios a que forem arrastados em sequência dessa orientação ou dos maus exemplos recebidos, recairão sobre ele. Da mesma maneira, colherá os frutos de sua solicitude por conduzi-los ao bem. Todo homem tem sobre a terra uma pequena ou uma grande missão. Qualquer que ela seja, sempre é dada para o bem. Desviá-la, pois, do seu sentido é fracassar no seu cumprimento. Se Deus pergunta ao rico, que fizesse da fortuna que devia ser em suas mãos uma fonte espalhando a fecundidade em seu redor, também perguntará ao que possui alguma autoridade, que uso fizesse dessa autoridade, que males impediste, que progressos impulsionaste. Se te dei subordinados, não foi para torná-los escravos da tua vontade, nem dóceis instrumentos dos teus caprichos e da sua cupidez. Se te fiz forte e te confiei os fracos, foi para que os amparasse e os ajudasse a subir até mim. O superior que guardou as palavras do Cristo não despreza nenhum de seus subordinados, porque sabe que as distinções sociais não subsistem diante de Deus. O Espiritismo lhe ensina que, se eles hoje obedecem, na verdade já podem tê-lo dirigido, ou poderão dirigi-lo mais tarde, e que então será tratado como por sua vez os tratou. Seu superior tem deveres a cumprir, o inferior também os tem, de sua parte, e não são menos sagrados. Muito bem, meus amigos. Hoje, o Evangelho nos traz uma instrução interessante, né? Uma instrução que já tem aí desde 1863, mas que é muito atual. Que, na verdade, vem tratar da relação entre nós irmãos, a relação da sociedade, que é fundamental para um bom convívio, né? Para o crescimento e desenvolvimento de cada um de nós. E o texto trata basicamente sobre a questão da autoridade. E o texto diz que a autoridade, como colocado logo no primeiro parágrafo, ela não a autoridade é uma delegação, né, de Deus para aqueles que a merecem, pelo menos por um determinado tempo. Então, o entendimento que eu pude ter do texto é que a gente tem que ser muito cauteloso no trato com as pessoas, principalmente quando se tem autoridade e poder. Diz o ditado popular que se você quer conhecer uma pessoa, dê poder a ela. E é bem isso mesmo, né? A gente acaba, durante o nosso ciclo de vida, principalmente aqui nesse planeta, se deparando com situações em que pessoas, autoridades de diversos segmentos, não sabem utilizá-la da maneira correta. Utilizam-a como se fosse realmente uma propriedade e um direito. Ou seja, é meu direito ser autoritário, é meu direito exercer autoridade. Na verdade não é. Na verdade é uma missão. É uma grande missão, é uma grande responsabilidade a gente ter autoridade sobre as pessoas. E essa relação, ela acontece em todos os segmentos da sociedade. Acontece nas escolas. A escola precisa ter hierarquia. A escola precisa ter uma direção
precisa ter uma coordenação para que as coisas andem, aconteçam da forma correta, para que seja ordeira, o ensino ordeiro. E na empresa, nas instituições, muito mais ainda importante. É necessário que a gente tenha comando, tá certo? E esse comando deve ser exercido com muita responsabilidade. A gente já passou, graças a Deus, né, alguns séculos atrás, nem tanto assim, estou até exagerando, né, falando da questão da escravidão, né, onde o senhor das terras maltratava os seus escravos, os seus empregados, e hoje a gente conseguiu, a sociedade conseguiu evoluir com um preço muito alto, mas evoluiu. Hoje a gente tem uma relação, a princípio, melhor nessa questão do relacionamento entre os superiores e inferiores. E é assim que a gente tem que se desenvolver. Tem que ser dessa maneira. Na nossa própria casa deve existir essa relação, né? Ou seja, os pais e as mães devem exercer autoridade sobre seus filhos. Mas exercer uma autoridade responsável, justa, ordeira, respeitando as diferenças entre seus filhos, sabendo aproveitar o potencial de cada um deles em cada tarefa. Não podemos, hoje em dia, cobrar igualdade entre nossos irmãos. É impossível. Cada um é de um jeito, cada um pensa de uma maneira. E essa particularidade tem que ser respeitada dentro das nossas casas, tem que ser respeitada dentro dos centros espíritas, tem que ser respeitado dentro das escolas, das empresas. E eu estou falando de um plano que a gente pode falar por conhecer um pouquinho, que é nosso plano terreno. Mas a gente que conhece um pouco e estuda um pouquinho o espiritismo, sabe que até nas colônias espirituais existe hierarquia, existe comando, e que deve ser respeitados. Tudo a seu tempo. Tá certo? Então eu vou agora abrir para os meus amigos, que com certeza vocês terão muito mais conteúdo para nos passar. Pode acrescentar. Com certeza. Márcio. Por favor, Márcio. Verdade, Márcio. Então, com relação ao que você falou, o ponto principal que eu vejo aqui é aquela velha situação, né? A hierarquia sempre tem que existir, né? Um comando como você disse, para você ter uma regra, para que tudo funcione de uma maneira coordenada, para que as coisas realmente caminhem. Porque senão seria uma completa bagunça se todo mundo fizesse o que quisesse e não houvesse uma hierarquia. E o ponto principal de quem comanda, que eu vejo, é o respeito, né? Além de tudo, você saber o respeito que você deve ter para com o seu próximo. Independente de quem você seja e de quem você comande, todos nós sabemos que todo mundo tem que ser respeitado. Você tem que saber falar, saber se colocar. E já vimos muito por aí que quanto mais respeito você tem pela pessoa, melhor é o seu comando por ela, porque você também passa a ser respeitado. E respeito a gente nunca perde. Quando você ganha, você consegue mantê-lo. Agora, a autoridade, a braveza, a humilhação, isso não faz com que você tenha comando nenhum de uma maneira correta. E o que ele diz aqui que é muito interessante, da mesma maneira com que a riqueza também é um ponto de lei, né? de uma prova, a autoridade também, e uma das maiores, porque é como você disse, né? Se você quer saber realmente o caráter de uma pessoa, dele poder, porque é assim que você vai saber o quanto que essa pessoa consegue comandar com respeito.
Vocês disseram muito bem, né? O que esse guia de Allan Kardec vem dizer nessa reunião é que tanto a fortuna quanto o poder não é um direito adquirido da gente. Aliás, nem a nossa vida, né? Nem a nossa vida, né? É concedida, né? Nem a nossa vida é um direito adquirido, né? Então, na verdade, o que ele está dizendo aqui é que você deve utilizar tanto uma quanto outra para impulsionar a civilização, as pessoas ao crescimento. Sim. Então, fazer uso da fortuna de uma forma racional e também fazer o uso do poder de uma forma racional. Né? Porque ele diz aqui, é interessante, que você será cobrado de uma forma ou de outra. Aliás, mais cobrado. claro, né? E o Evangelho é muito claro dentro desse item, desse capítulo, porque ele diz, da mesma forma que você hoje é uma pessoa bastarda, numa próxima encarnação você poderá ser uma pessoa pobre. Pobre. Financeiramente, moralmente, e da mesma forma que ele nos diz aqui que você hoje conduz as pessoas, você um dia poderá ser conduzido. Então, a cobrança, né, e aí a gente entende essas questões quando a gente vai um pouco... A própria doutrina espírita, né, ela não se manteve ali, ela nasceu ali na França, né, mas Allan Kardec não ficou ali, porque se ela ficasse ali, ela morreria. Sim. Ela não iria para frente, por quê? As pessoas da época eram pessoas elitizadas, eram pessoas de um conhecimento muito grande, intelectual, mas ele buscou os fenômenos fora exatamente daquele local. E assim ele conseguiu juntar uma série de informações para fazer a codificação espírita. Então eu acho que esse espírito que ele nos traz hoje é de que você precisa saber muito bem como é que você está usando hoje o seu poder e a sua fortuna. E a gente não fala fortuna, né, William, Márcia, financeiramente. A fortuna da sua saúde, da sua sabedoria, né? Você mencionou muito bem o respeito, né? Sim. Como é que você está utilizando a sua autoridade em alguns assuntos que você poderia levar isso mais adiante para as pessoas ficarem um pouco mais do mais conhecimento, né? Não é verdade? O que você pode fazer de bom para o outro, né? Isso, é como um professor, né? É um professor, uma profissão fantástica, né? O que seria para ele os conhecimentos só para ele? Nada. Então ele espalha o seu conhecimento com o intuito de fazer mais pessoas conhecer a respeito de uma determinada matéria. E a cobrança, se vocês tiverem a oportunidade de ler um livro que se chama Obreiros da Vida Eterna, é um livro psicografado por Chico Xavier, ditado por André Luiz. Ali a gente vai encontrar exatamente essa figura desses ricos, né? E também desses poderosos. Sim. Poderosos da igreja e também poderosos da religião espírita. Então a gente vai ver sofredores dentro de um umbral, onde tinham conhecimento, onde tinham a fortuna, só que foi utilizada de uma forma totalmente irracional. Sim. E aí a cobrança está sendo feita a eles, por que não foi utilizado da melhor forma? E aí vão ter que voltar, né, numa próxima reencarnação, para exatamente pagarem exatamente, não no sentido de castigo, né, porque Deus não castiga nada. É uma lei divina. De aprendizado. É uma lei. Você vai passar por essa lei, eu passo e você passa. Então a cobrança será, ela virá. Então, portanto, eu acho que a gente precisa hoje pensar muito bem naquilo que nós estamos fazendo com aquilo que nós temos. Sim. Estamos fazendo de uma forma racional, de uma forma a ajudar, ou nós ainda somos aquelas pessoas que ainda, né, somos limitados, não conseguimos, tal. Então eu acho que é interessante nessa questão do que ele está a nos ensinar, né? E ele está nos ensinando, né? Sempre, né? Está bem aqui, né? Está bem aqui. É mais ou menos o que eu... Está claro, né? Está muito claro, né? Não tem mistério. Não, o texto dele é claro. Está bem entendido aqui. Cuidado com o que você tem, né? Isso. Como você vai empregar, com o que você vai usar. Um tempo atrás, só para finalizar, William,
Eu estava num evento e tinha exatamente um padre, né? Ele estava fazendo uma homilia lá, né? E ele disse assim para as pessoas, né? Ele falou: olha, gente, eu já fiz muito velório, né? Já fui em vários velórios, tanto de pessoas ricas quanto de pessoas pobres. Aí ele falou assim: sabe qual é a diferença de um caixão de outro? Nenhuma. Então é mais ou menos isso aí. É bem isso mesmo, né? O fim de todo mundo é igual. Nenhum caixão de igual. Devemos percorrer esse caminho da melhor maneira possível. Bom, a instrução é para que sejamos perfeitos, não é isso? Sim. Sim, Né? estamos a caminho. A receita está aqui, A receita do bolo. né? Basta seguir. É verdade. É que a gente muda muita coisa, né? Bastante. Esse é o problema. E você, amigo e amiga, o que vocês pensaram, o que vocês entenderam do Evangelho, do texto dessa quarta-feira? Procurem aí fazer os seus comentários, fazer os seus pareceres. E se puderem, deem um feedback para a gente também, que é bacana a gente saber como que vocês entenderam. É bem legal. Bom, agora a gente vai então pedir para o Paulinho fazer a nossa vibração final, pode ser? Sim, sem dúvida. Então, nessa mesma sintonia em que nós começamos hoje o Evangelho do Lar, com essa luz imensa, vamos agradecer primeiramente a Deus, como fazemos todos os dias, ou devemos fazer, agradecer a Deus, agradecer a Jesus e também agradecer a espiritualidade, essas legiões de espíritos de luz que sempre nos antecedem e nos dizem para onde devemos seguir. Mas somos imperfeitos e ainda teimamos, mas voltamos à estrada sempre que precisamos voltar. Agradecer por tudo, Pai, que nos tem dado, que nos são ofertado, que nos é ofertado. E também de podermos ter as pessoas ao nosso lado, ao nosso redor, para que possamos também levar essas mensagens de amor e essa luz para todos. Que essa luz, que essas preces da noite, Pai, chegue também aos locais de maior sofrimento atual, onde as guerras imperam, onde vidas são ceifadas, onde choros são ouvidos, para que possam realmente essas preces chegarem a essas pessoas. Que essas preces da noite, Pai, possam chegar também aos hospitais onde existem tantos doentes, tanto fisicamente quanto espiritualmente. As cadeias, Pai, onde estão os nossos irmãos presos fisicamente, respondendo pelos atos, mas que são irmãos e que merecem também toda a nossa consideração e as nossas orações da noite, Pai. Enfim, Pai, que possamos continuar nesse trabalho da divulgação do Seu Santo Evangelho, atingindo o maior número de corações possíveis, e que possamos também ser beneficiados com o próprio Evangelho, fazendo as ações que devemos fazer. Te agradecemos, Pai, por tudo que temos, por tudo que somos, em nome de Jesus, em nome de Deus, que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Bem, pessoal, depois dessa oração confortante aqui do nosso amigo Paulinho, a gente vai encerrar o nosso Evangelho dessa quarta-feira. Desejar a todos uma excelente semana e que fiquem todos na paz de Deus. Até a próxima. Até mais.
Acabamos de apresentar mais um Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal, que é transmitido todas as quartas-feiras às 20 horas. Acompanhe por nossa página em fraternal.net.br e também pelo YouTube, Facebook e Instagram.